Solenes participantes que hoje se integram a essa reunião aqui, na qual apresentamos os livros, mais uma vez, Sobretudo nas Menores Coisas e Um Longe Incontestável do Infinito. A CIA Oceano de Artes Integradas, organização independente de inteligência secreta, entende toda reunião como mediúnica, ainda mais intensificada quando de ordem artística. Por isso, convidamos as celebridades aqui reunidas, os representantes do Estado e de si próprios, aqueles que vestem máscaras sociais, e ainda os que se escondem de si mesmos. As deidades que hoje nos honram com suas vestes e suas transparências. Convidamos os personagens, os autores e todos os leitores que neste momento habitam este recinto. Convidamos a todos para que assumam as suas funções mágicas nesta noite, cuidando e se dedicando para que esta data seja de modo sublime e fantástico, inesquecível para todos nós. Porque da vida só se acumula aquilo que não se esquece. Para os amigos que ainda não me conhecem, eu me chamo Aulenar Maria Paz, ilustríssima diretora de Relações Públicas e assessora jurídica e agente civil de Cultura e Magia, da CIA Oceano. Aqui, com vocês, mestre desta cerimônia magnânima, repleta de amigos e de amores. Agradeço a presença das autoridades de amor aqui presentes. Os autores, nosso querido Xande, nosso inigualável Abelardo Vaz Neto, nossa digníssima, ilustríssima amiga de todas as horas, Vera Lúcia Assunção, nobre Edmilson, nosso queridíssimo, amado Danúbio, nossa família, a quem amamos muito, Renato Flauer, Agnes das Oliveiras, a Ayla e Sofia, todos aqui. Nossa querida Suzana e Gabriel, mais um anjo conosco. Bem, a primeira parte desta cerimônia consiste no entrosamento dos espíritos aqui presentes, para que todas as autoridades se reconheçam, ainda que já tenhamos nos cumprimentado. Teremos agora um tempo um pouco maior para nos conhecermos mais ainda e felicitarmos-nos por estarmos presentes neste mesmo tempo e espaço. Neste tempo e espaço, os livros joias da CIA Oceano estarão disponíveis para a aquisição daqueles que ainda não os possuem e desejem a dedicação dos autores, a dedicatória e a dedicação dos autores.
passando a palavra para o nosso Unicente, Xande Xande Fateixa, um dos maiores jornalistas culturais que temos notícia nesta terra da Bahia. Muito obrigado, que apresentação. Estou emocionado mesmo, tá vendo? A gente vai fazer como um programa de auditório na Bahia, tô brincando. E estou muito feliz por esse convite. Acompanho o Tom desde 2014. Travessia? 2014? Não, desde 2014 e de lá para cá vejo muitas produções. Conheci Leopoldo em. Não vou lembrar o ano, não, mas pessoalmente foi há 2 anos, eu acho. Foi isso. Mas. E aí acompanho essas produções já mais próximo assim dos meninos e vejo essa potencialidade na produção artística e é por isso que eu estou aqui. E acreditando mesmo nesse poder de atingir pessoas que a arte tem. Com a produção deles também. A Cioceano foi fundada pelos irmãos Dorco Paz Eustáquio, Leopoldo Paz Eustáquio em 2010, 14 anos de Cioceano. Eles têm aí. Antes de entrar na literatura, eu quero entender e deixar também registrado aqui nos livros quais são as áreas de atuação e especialização da Cioceano. Nós somos uma companhia de artes integradas. Até porque entendemos as artes como integradas, de fato. A gente começou se especializando no teatro, o Mariel se formou em cinema, e a literatura sempre faz parte do nosso trabalho. Tanto que a gente como escrever nosso plano de espetáculo, dramaturgicamente. Então aí já é teatro, cinema e literatura. O Léo também tem estudo de músico desde sempre. Inclusive quando nós nos encontramos com o querido Renato Flávio, através de área desse líder, também é um grande músico, e aí já vai música também. Porque a arte, na verdade, você aprende a fazer uma arte, você aprende a fazer todas. Porque a questão de se dedicar, a arte ensina sobre amor. Se você tem amor, você faz. Você construir um prédio com amor, difícil ele cair. Talvez fique meio estranho, talvez fique um pouco mais difícil cair. Porque quem tem amor tem cuidado. Então, às vezes a gente acha que tudo precisa entrar numa universidade para aprender e tudo mais. Claro, você não vai fazer medicina sem ter estudado na universidade, para estudar cadeia. Mas se alguém precisar de você e você tiver amor para cuidar, você vai ser um médico melhor do que vários. Então é isso. Eu quero pontuar que a gente está na livraria do Glauber, eu esqueci de falar isso. Já comecei também sem falar do Português, que é o meu canal, meu veículo de comunicação de cultura. E eu lancei em 2016 e desde lá, acreditando muito nessa verdade que a gente traz, na potencialidade, no poder da produção artística daqui de Salvador mesmo. Você quer falar mais alguma coisa? A editora da Cioceano vem com um conceito inovador.
ao mercado da literatura e também, na realidade, ao mercado da produção artística e cultural daqui, né? Brasileira. Com essa inovação dos livros joia, né, que vocês trazem, e para além de uma qualidade estética, física mesmo, é um livro que tem conteúdo de uma poesia, de extrema poesia. Eu acho que essa coisa da poesia, eu já botei numa outra pergunta aqui. Eu não vou pular as perguntas aqui. E eu quero saber como é que essa inovação, a nível prático mesmo, pode impactar no mercado de literatura de Salvador, primeiramente. O amabilíssimo Xande pergunta: como pode este novo conceito impactar na estrutura editorial soteropolitana? Ele responde com amor: amigo, os impactos são sofridos sempre em sonho. A literatura da Cia Oceano é uma literatura onírica, composta por ferramentas que ativam o seu inconsciente. Quando, no momento de sua dormida, símbolos podem ser evocados graças ao poder das palavras lidas durante o dia. Se toda a estrutura provém de uma estrutura do reino mental, logo, este novo conceito da Cia Oceano impacta desde a hora de acordar até a hora de dormir. Ele responde: E vamos aos livros. Eu acho que a gente já pode, inclusive, passar. Pode passar os livros. Ou todos aqui presentes conhecem os livros. Então, temos um longe incontestável. Ó, cuidado que é meu, viu? Mas eu vou por aqui. Tem, né? Tem aqui na livraria. Um longe incontestável de infinitos, né? E temos, sobretudo, nas menores. Eu já os conheço. Um longe incontestável de infinito, de Leopoldo Vaz Eustáquio. E, sobretudo, nas menores coisas, de Torvald Eustáquio. E são livros extremamente poéticos. É uma poesia tão linda, tão cheia de artes integradas, se é que vocês me entendem, que não dá para ler de uma vez e largar. É um livro para a vida toda. Você vai ler, e cada vez ele vai falar com a gente de uma outra maneira. Eu quero saber, essa poética, ela é proposital? Não é isso? Você pega a corda e você toca.
Quer Só um complementar? minutinho. Nós queremos registrar aqui a presença dos nossos queridos Juliana e seu digníssimo João. Obrigada pela presença. Desculpa. Muito obrigado. Então, eu quero saber como é mesmo essa sua poética, esse seu fazer, essa sua produção mesmo. Acorda assim, faz, vamos fazer aqui uns versos. Como é? Você, então, faz. Poxa, de pior que é um pouco assim, viu? Tem uma certa naturalização mesmo do ato de trabalhar em arte. Uma coisa natural mesmo. É sentar e fazer. Às vezes algo vem na sua cabeça e você escreve sobre aquilo. E às vezes você escreve porque você tem que terminar. Então você sempre escreve. É você também respeitar a ideia. Enquanto livre-arbítrio da ideia. Não criticar a ideia antes da própria ideia existir no mundo, né? E deixar que outra pessoa critique. Como você faz com um filho quando você não tem. Você não vai, quer dizer, algumas pessoas o fazem, mas é melhor você deixar seu filho errar antes de você matá-lo. A não ser que tenha outras questões pessoais suas, enquanto mulher. Né? Então, em outras questões, tá vendo? Mas, enfim, é mais esse lugar de você respeitar a coisa enquanto a coisa é. Ainda que ela não seja ainda. Sem a... sem você precisar se defender de antemão. Entende? A gente conversa muito sobre isso. Nas nossas reuniões, é sempre legal de ouvir. E eu quero mesmo deixar registrado. Léo, você, na sua produção particular mesmo, principalmente em longe incontestável de infinito, como é para você a sua produção? Com muito amor, ele pergunta: como é o seu processo de produção para a obra Um Longe Incontestável de Infinito? Com amor, ele responde: queridíssimo Xande, a prática da autoconcentração te conduz a caminhos por onde dantes nunca navegastes. Após passar um tempo em profundo silêncio, inicia-se o exercício de qualquer ofício. Após este tempo diário, é iniciada a confecção de obras, onde mensagens não surgem mais do seu inconsciente. Ele responde: Obrigado, Léo. E mantendo em Leopoldo, quando você vai ler o Longe Incontestável de Infinito, você nem sabe explicar. É fantástico. E quando você chega no fim, a gente conversou assim que eu acabei a leitura do Longe, e aí eu posso chamar assim, de apelido Longe, não vai ofender, então Longe já, meu amigo íntimo. E aí, quando você lê, e aí você chega no fim, você entende do que é que é aquilo ali. É fantástico. Eu acho que isso foi um elogio, mas se você quiser falar algo. Mas isso foi um elogio mesmo. É muito legal, muito rico. É uma riqueza incontestável e infinita, bem cíclica, sabe?
vai ler e aí você lê, relê e nunca é igual. É uma coisa impressionante. Então, sobretudo nas menores coisas. Sobretudo, também intimidade, sobretudo. E aí, sobretudo, você já me vem de cara. O que é aquilo ali? É prólogo, epílogo, é o quê? Eu nunca sei o que é prólogo e o que é epílogo. O que é antes de tudo. É prólogo. Prólogo, tá vendo? Você já mete um prólogo fantástico. Que eu acho que já é um prólogo que eu nunca li algo que conseguisse resumir tão bem o que é o livro antes da gente começar a ler. É muito bom de verdade. Por isso que eu falo da poética, que é muito forte, da riqueza. Literalmente nas primeiras linhas. Eu fiquei abismado. Quando eu peguei o livro, eu falei, meu Deus. E meus parabéns, isso também foi um elogio. Não achei que. Não teve pergunta, mas caso você queira pontuar algo. Como você produziu especificamente, sobretudo, se você quiser. Na verdade, sobretudo, acho que não seria nem prólogo, é uma espécie de sumário, porque ele é escrito em capítulos, né? Esses capítulos, a minha amada amiga Ana Pinelli, essa mestra das incógnitas e equações, os capítulos eles têm títulos muito longos, que acabam sendo pequenos textos, cada título. E aí, então, ele vai apresentando o livro, ele vai apresentando. Que resumiu. Ah, bom saber. Aí depois, no decorrer do livro, você vai ler do que se trata aquele título, né? E os títulos são pequenos textos. Sim, então você já achou. Tá vendo? Tá vendo? Eu estava errado. Voltando ainda para esse olhar empreendedor mesmo dentro do mercado literário daqui de Salvador. A gente sabe que a gente tem uma geração de escritores contemporâneos de muita qualidade. A gente tem Maria Luísa, Matheus Peleteiro, são escritores novos que não têm espaço, por exemplo, na mídia com um alto alcance. E a gente sabe por quê. Porque a mídia de alto alcance muitas vezes não tem o olhar para a qualidade do conteúdo e sim para o que vai dar de retorno para daquele autor aparecendo na mídia de grande alcance. Infelizmente isso é uma verdade e a gente se perde com os best-sellers internacionais ou então com produções do Sudeste que ganham proporção nacional e aí a gente perde de valorizar o que é nosso. E eu quero saber de como a CIA Oceano acredita e enxerga essa nova geração de autores daqui da Bahia. E qual é o objetivo do legado literário que vocês pretendem? O amabilíssimo Xande Fateixa pergunta: qual o legado para a literatura soteropolitana propões? Com amor, ele responde:
Querido amigo, a pretensão não alcança postos elevados de hierarquia, posto que toda arte é anárquica e o principal objetivo dela própria é a sobrevivência de quem a faz. De legado nós deixamos a nossa existência até quando a última memória for apagada. E aí descansaremos no recôndito, infinito esquecimento perene da eternidade. Ele responde: temos os livros, tanto aqui na livraria do Glauber quanto na Escariz, né? Mas as pessoas podem procurar também por direct no Instagram da Tia Oceano, né? Então, Instagram, Livraria do Glauber, ou então na Escariz, que fica no Shopping Bar. E caminhando para o fim, sempre aquela pergunta que pode parecer clichê, mas é uma pergunta em que é bem importante para deixar o público que acompanha vocês com maior interesse no que está vindo por aí. Eu sei que a gente não pode falar de futuro, né? Mas é importante para que a gente se organize e pensar no futuro. Sempre com o pé no chão, sempre com presente, porque a gente não sabe o que pode acontecer daqui a um segundo, um livro desse pode cair, a gente não sabe. Não estava esperado, não estava programado, mas é importante organizar. E a Cia Oceano tem algo para o futuro próximo ou um futuro mais distante que a gente pode esperar? Com fé em Deus, Alexandre. Fé em Deus. Ó, para nós, em primeiro lugar, o futuro é o presente, né? É o presente. Se a gente não faz esse evento, eu passo 20 anos sem ver Juliana e sem ver João. Então, para garantir que eu vou passar 20 anos sem vê-los, a gente já organiza um evento com o Xande, para falar dos livros. Mas para organizar o evento com o Xande, primeiro a gente precisa publicar os livros. E para publicar os livros, precisa primeiro escrevê-los. Então é muito trabalho só para ver Juliana. Custava daí lá em casa? E Bel, então, está em outro estado, nossa família. Se ela demora 20, ele demora 25. Vera, a gente vê com um pouco mais de frequência, ainda assim. Se não tiver livro, não sei se vê com tanta frequência. Agnes, Sofia, Renato Flower, Alaia, Alma do Mundo. Se não faz um espetáculo, não conheço vocês. Não é assim? Porque se bater na rua, não me cumprimenta. Lá atrás, antes do espetáculo. Agora cumprimenta já. Já fizemos espetáculo. Alexandre, seu Edmilson, também precisamos fazer vários espetáculos até conhecer o... Até o Paulo, meu irmão, foi um espetáculo longo também. Vários espetáculos. E aí nos deu aqui com o Suzano, na livraria do Glauber. Se você for comprar o livro de algum lugar, compre aqui na livraria do Glauber, porque é aqui que nós estamos. Agora, se acabar aqui, você vai na Escariz. Se acabar na Escariz, você fala com a gente que a gente dá um jeito. Então, nossa principal expectativa, digamos assim, é o que está acontecendo agora. Exatamente. Aqui já fala muito sobre o futuro, né? Porque depois a gente vai, no mínimo, se despedir. E a despedida já vai dar um abraço, né? Poxa, que bom que você veio, porque eu me lembro de você. Então, eu espero que a gente se reencontre novamente. Se o abraço for bom, vai vir a esperança de um reencontro no futuro. Mas a gente tem muitos projetos esse oceano. E o principal deles é uma sede aqui em Salvador. Talvez ainda esse ano.
que é para a gente poder fazer eventos com mais frequência, toda semana, talvez fazer uma programação, ter um canal, digamos assim, um canal com as pessoas, com os nossos amigos, com as pessoas que não são nossos amigos ainda, que estão convidados para entrar, para compartilhar conosco, para que a gente possa deixar os livros à venda, que a gente possa fazer espetáculos de teatro, que a gente tenha música, que a gente tenha almoços, enfim. Com amor. Sobre os projetos futuros, o que poderá ser dito agora? Ele pergunta. Amado Xande, a sede da qual falado há pouco se configura para nós então como uma verdadeira escola. Toda escola é um palco aberto, onde crianças e adultos ensinam ritos diários de intensidade descomunal. Como artistas envolvidos nos processos de minimizar os limites entre realidade e ficção, tal escola se configura, então, como uma estrutura de ritualizações dos hábitos de cada criança e adulto no tempo em que conviverem juntas. Portanto, o futuro aponta para as crianças. Ele responde: Essa pergunta tão bem colocada, e é uma coisa que está em nossa mente. Eu já vou falar porque já fica registrado, então fica mais forte também na nossa mente, né? Nós pretendemos, no prazo de 1 ano, isso é uma pretensão, não é uma promessa, mas nós pretendemos fazer um prêmio em Salvador de teatro e cinema, porque aqui só tem um prêmio de teatro, salvo engano. Então a gente pretende premiar atores, diretores, escritores de ambos os sexos, obviamente. E esse prêmio vai ser, por exemplo, vamos supor que você fez um espetáculo, e você vai ganhar o prêmio de melhor ator, e junto com a melhor diretora, com os melhores escritores, nós vamos dar, vai ser um prêmio edital, vamos oferecer R$30 mil para esse grupo, para que eles façam um espetáculo filmado. Isso é uma coisa que a gente está estudando para daqui a 1 ano, mas é uma pretensão nossa. Acabou. Eu não tive mais ideia para pergunta, não. Mas, caso vocês queiram fazer alguma pergunta, o microfone está aqui. Tem que ser no microfone porque o áudio sai na câmera. Alguém quer? Você tem alguma inspiração de alguém? Porque eu acho uma coisa tão única assim, de vocês, assim, uma coisa bem pessoal, bem particular. Eu vejo que é uma coisa super diferente, super inovadora, entendeu? Uma coisa, como eu falei, uma coisa bem única mesmo, assim, eu estou em vontade com isso. Amado Belo, curioso que tal pergunta rememora a minha mente para tempos de outrora, quando, ainda pequeno, recebi a vossa visita ilustre em nossa casa na Ferreira Santos, número 52. É curioso que, desde a primeira vez
que vi você, eu soube o que era arte, pois tal pessoa mostrava tudo o que há de mais belo em sua própria aparência. Na superfície de Bel, eu entendi que existia novos mundos para se descobrir. Digo-te, então, querido amigo, quando perguntas sobre tudo o que vês, eu vos respondo: nossa referência parte de você. Ele responde: Eu me sinto super honrado, porque eu vi você no ventre da mãe, você pequenininho, e você, eu fiquei tão distante, e você tem como referência, assim. Mas tudo que você viu em mim veio através da sua mãe, que foi minha grande influência de reverência, de sabedoria, de amor, de respeito ao próximo. Não tá no meu contrato. Não tá no meu contrato me emocionar. Vai pagar mais caro. Ah, que coisa linda. É isso, gente. Alguém tem mais alguma pergunta? Nossa, eu adorei. Ai, Boa noite, meu nome é Edmilson. E dentro dessa perspectiva de legado, né, se é que eu entendi assim, dessa forma na colocação, voltado para um futuro de atingir crianças, pelo menos foi o que eu vi, eu gostaria de entender melhor se esse alcance seria dentro do contexto infantil ou se através da criança se alcançaria o adulto. Não sei se eu fiz me entender. Os dois. Longe com a Tempestade do Infinito é um livro infanto-juvenil. E nós vamos lançar mais 2 infantos-juvenis. Ou pelo menos um infanto-juvenil e o outro jovem adulto. Ao mesmo tempo, esse ideal que nós temos do adulto é um ideal muito circunscrito à nossa cultura. Que a gente define em que idade aquele ser deixa de ser criança para ser um adolescente, para ser um adulto. Isso de fato não existe, né? Assim, você passa a ter brincadeiras diferentes porque você se julga obrigado a responder a outras pessoas que já brincam de forma diferente e vão te tratar mal se você não seguir aquele exemplo. Você vai ser uma pessoa muito estranha, a não ser que você tenha muito dinheiro. Ainda assim, você vai ser considerado estranho pelas pessoas. Mas a verdade é que a sua criança ela não é tão diferente, mesmo você tendo uma aparência diferente. Porque é normal ficar diferente com o passar do tempo, né? Mesmo as crianças, obviamente. Mesmo aqueles que não nasceram, passam uma semana e está muito diferente. Mas isso não muda o seu caráter, a sua essência, digamos assim. Então os livros eles são voltados às crianças, alguns às crianças primárias e outras crianças mais... Porque realmente a arte é para criança, né? A arte é para quem está muito preocupado com o mundo do adulto e não tem tempo para arte. E ainda que tenha tempo, não tem capacidade cognitiva para isso. Porque a arte é uma brincadeira.
o amado Edmilson pergunta: para as crianças, através das crianças ou sobre as crianças? Ele responde: em meu tempo convivendo no orfanato das crianças do Parque Florestal, descobri um ponto importante que me guiaria dali em diante. Logo após o nascimento e pouco antes da partida, estão aí todo o poder do mundo, posto que criança e idoso são duas faces da mesma divindade. Quanto maior o amadurecimento, mais próximo da sua criança interior. Ele responde: Mais alguma pergunta? É por conta do áudio. Por favor. Eu acho até que eu cheguei a comentar sobre isso com o Thor. Mas depois, vendo o outro livro, eu fiquei ainda mais curiosa para entender de onde vem esse conceito de publicação de vocês, que é um conceito assim, de uma publicação assim, muito fina, muito cheia muito rica em detalhes, os textos também muito produzidos com muita primazia, com muito cuidado. E aí eu fiquei pensando, será que tem a ver com um conceito de alguma determinada cultura, não sei, cultura de nórdicas, assim, eu fiquei divagando assim, sobre isso, mas agora, como melhor perguntar, né, de onde vem assim, esse conceito de publicação tão diferente da contemporaneidade. A contemporaneidade tem pedido, tem feito, na verdade, algo muito mais simplório, que vocês não fazem nada simplório, muito detalhado, muito rico. Parabéns. Nosso lema é diversão. A gente gosta da brincadeira. E eu tenho a impressão que todo tipo de mercado, seja editorial, seja outro tipo de mercado, ele realmente tende a fazer separações entre o que é brincadeira e o que é sério. Então o artista vai até certo momento e depois começam os empresários, os editores, as pessoas que não estão necessariamente, ou posso até estar, mas não estão oficialmente fincadas na arte. O nosso pensamento editorial é que a ficção começa na capa e termina no verso da capa. Então tudo que tem aqui é ficção. E ficção não tem nada a ver com mentira. Ficção tem a ver com conceito. Então você vai abrir o livro e o escritor ele começa a escrever na capa. Então todo o pensamento aqui é dos artistas, digamos assim. Não tem uma separação. Eu acho que é basicamente isso mesmo. Você vai realmente... Porque a gente sabe que o livro, a coisa que vai ser mais linda do livro é a capa. Por exemplo, todo mundo aqui já leu o livro pela capa. Então a gente precisa ter um trabalho artístico na capa. Tem um entendimento, não é nem um trabalho artístico, a responsabilidade sobre o livro tem que ser do autor a partir da capa. A partir da textura da capa. Porque mais pessoas vão pegar no livro do que vão ler. E a partir das pessoas que forem lendo, elas vão se aprofundar um pouco mais nesse universo. Mas o universo dos autores tem que estar exposto em todas as páginas. Não pode ter uma separação entre o que é autor e o que é editora, por exemplo. Se olha com bastante atenção, tem coisa aí nessa capa que não parece ter, mas tem. Se olhar na capa, sobretudo. Né? Mais alguém? Eu queria dizer só uma palavrinha. Bobinha. Por favor. Eu acredito piamente
pelo que vocês são para mim, pelo que eu sinto na sensibilidade, que são peculiares em vocês, que tudo que vocês fizerem, tudo que vocês já fizeram e tudo que vocês farão será para a posteridade. Porque realmente vocês conseguem, com a sensibilidade que tem, mexer com muita coisa nossa que às vezes está até guardadinha lá no recôndito, no âmago, e vem à tona. E eu fico super, super, super emocionada. E vocês sabem que é verdade, porque eu sempre fui assim. Eu parabenizo-os a cada vez que nós nos reunimos, porque nós ficamos mais juntos, mais unidos e amando cada vez mais o nosso próximo, que sei que é, inclusive, o desiderato de tão nobres pessoas. Thor, Léo, Aulena, Almada, e todos nós que estamos aqui e viemos, sim, dar e dedicar todo o nosso mais puro respeito e amor. Obrigada. Muita gratidão. E eu tenho certeza que esses exemplos que vocês nos dão será seguido, sim. Porque eu vi coisas lindas hoje aqui. Eu vi um jornalista sensibilizar-se e eu me segurando para não segui-lo em choro, porque eu sou muito chorona. E essa noite é muito linda, cada um que está aqui. Em choro? Todos que estão aqui amam muito vocês. Muita gratidão. Obrigada. Vamos lá. Eu quero pegar como as ondas que foram derretidas por ele e por ela. Porque eu acho que, como toda criatura criativa, a gente tem essa necessidade por saber como é o processo criativo, né? De cada ser que cria, que gera. E a pergunta é, talvez não seja quais são as raízes de vocês em termos criativos, mas quais são as sementes, como é que vocês preparam, colocam na terra e germinam. Podem contar um pouco mais sobre isso? A pergunta para Thor. O amado Renato pergunta: quais são as sementes? Como são germinadas? Como é o cultivo? Ele responde: grandioso Renato, de semeadura entendes bem. Me lembro agora de determinada noite, onde na sua casa apertávamos teclas de um teclado a gravar. Quando pensei, proferi uma pergunta para ti: o que achas de um violino nesse momento? E você me disse: viola eu tenho aqui. Deseja levar para a sua residência a fim de estudá-la? Naquele momento, eu senti a presença generosa de um Deus
que, quando perguntado sobre a semente de uma ideia, ele mostrou florescer em cada canto de sua palavra. Amigo, as sementes de todo trabalho são os encontros amorosos ou odiosos, mas é sempre sobre encontrar-se. A cada momento que nos encontramos, eu colhi uma semente da tua árvore medular, posto que tudo que se fala e se ouve é semeadura na mente de um universo tão gentil. Ele responde. Obrigado. Responde também. Falou meu nome, né, Henrique? Eu acho que o lugar da aceitação é muito importante. Quando você aceita aquilo que você é, que está totalmente conectado com aquilo que você quer. Aceitar. E deixar a crítica de lado, né? Porque a crítica faz com que você julgue a si mesmo. Então você vai totalmente, toda hora, ter que repensar a si mesmo. Eu sou isso, mas eu tenho que repensar, porque eu mesmo estou me criticando. Então, se você deixa a crítica um pouco de lado e você aceita quem você é, claro, vai melhorando, você floresce. Perfeito. Perfeito. Mais alguém? Agora, por favor. Boa noite para todas. Boa noite. Lágrimas que vêm aos olhos, né? Assim, realmente de muita emoção. Chega até me esqueci a pergunta, mas eu vou me lembrar. Eu ainda não li o livro, mas quando eu vi, né, no Instagram que ia ter, fiquei muito curiosa e muito contente de ver esse trabalho desse Oceano, que já tive a oportunidade, o privilégio de acompanhar há alguns anos, né, no teatro, na peça fantasia. Então, ver um trabalho em literatura publicado, isso me deixa muito contente e parabenizo muito, né, os irmãos Vaz por mais um trabalho colocado ao mundo. E a minha pergunta é, eu ainda não li, quero ler, ouvi o Xande, né, brilhantemente falando sobre a obra e suas impressões, né, daquele teve essa, eu considero uma honra, né, de ler e poder trazer pra gente, né, esse Roda Viva nesse momento. Para Tó e para Léo, eu que não li, outras pessoas que não leram ainda, o que a gente espera, que a gente pode esperar desse trabalho que, com certeza, é mágico e incrível, né? Como o próprio nome já diz. E a imagem, a capa e tudo. É isso. Gratidão. Então, já que a gente está encerrando, está fechando tudo. O melhor é ler, né? Mas aqui no livro de Léo diz: foi quando amanheceu e de presente, no dia do seu aniversário, ela estava recebendo em caixa decorada uma fita em VHS de memórias registradas por uma linguagem de apreço cinematográfico. Milhares, entre milhões de partículas quânticas. Bailarinas em uma dança energética formada por campos de forças muito fortes. A nossa existência emite a todo instante uma energia imensurável, que ultrapassa os limites do nosso corpo e se propaga por todo o espaço, ainda aqueles desconhecidos. Este tipo de interação energética independe dos distanciamentos de espaço e de tempo que separam essas partículas, já que a informação viaja mais rápido do que a luz. Nenhum desses livros foi escrito antes de conhecer Vossas Senhorias. O que significa que Vossas Senhorias fazem parte da escrita dos livros. Portanto,
aconselho que leiam, que aqui fala sobre senhores. Às vezes até literalmente. Bailarinas. E cadê meus livros que eles vão assinar? Então aí não. São esses aí? Ah, estão ali atrás. Pronto. Esses são os deles, né? Estão aqui atrás. Vocês vão assinar, viu? Certo. Tá bem então. O meu já tenho vídeo aqui. Pra encerrar, né? Por favor. Agradecemos com sinceridade e muito orgulho a presença de todos que hoje abrilhantaram esta data, cada qual assumiu sua magnânima função, construindo esta egrégora de crescimento conjunto. Convidamos todos que estão aqui presentes a acompanharem com entusiasmo os eventos da Cioceano, trocando contatos com nossos agentes. Trocando contatos e tocando contatos também. E trocando contratos, por que não? Mais informações estão disponíveis no Instagram da Cioceano e no nosso site ciaoceano.com. Faça o bem. Assuma a responsabilidade pelo bem. Reze pelo Deus que te habita e que a felicidade nos tome de entusiasmo. Excelente noite para todos nós. Obrigada.